Olá pessoal, então voltando aqui para o terceiro vídeo da aula 29 de Geometria Analítica. Estamos estudando equações do plano, né? E nessa aula nós estamos resolvendo exemplos a respeito de equações paramétricas e das equações vetoriais de um plano, tá? O que falta fazer nesse vídeo é aqui no exercício 14.21 que eu peguei no livro, os itens C e D, ok? Então vamos lá. Então, relembrando, nesse exercício, em cada item são dados alguns dados sobre um plano π e nós queremos deduzir uma equação vetorial e as equações paramétricas, né, um sistema de equações paramétricas para o plano π. Então vamos lá, item C. Então, π é um plano, ele contém um ponto A e um ponto B, ok? E ele é paralelo ao segmento de extremidade CD. Então, nós temos 4 pontos nesse plano nós temos 2 pontos A e B, e nós temos no espaço 2 pontos CD, só que eu sei que o plano π é paralelo ao segmento CD. Ok? Olha só. Bem parecido com o outro exemplo que eu fiz. O que muda aqui é que os pontos C e D não estão no plano, tá? Então, o que está acontecendo aqui é algo desse tipo, ó. Temos um plano π. No plano π nós temos 2 pontos, A e B. Então, a gente chamar de U, o vetor AB, ele será um vetor paralelo ao plano. Ele não está falando nada se os pontos C e D estão no plano ou não, né? Mas vamos supor, no caso extremo, então que eles não estejam. Provavelmente não estão, tá? Não vai fazer diferença. Então, o segmento CD é paralelo ao plano π. Então, o vetor V, se eu fizer ele como sendo o vetor CD, ele será paralelo ao plano π, tá? Então, esses vetores U e V serão dois vetores paralelos ao plano π. Então, se eu mostrar que eles são LD, eles serão dois vetores diretores do plano π. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso: encontrar os dois vetores diretores. Os candidatos naturais nesse exemplo são o vetor AB e o vetor CD. Ou BA ou DC, tá? Não tem problema. Qualquer múltiplo deles, isso que eu quero dizer. Então, como A é um ponto do plano π e B é um ponto do plano π, segue que o vetor U igual a AB é paralelo ao plano π. Agora, por hipótese, nós temos que π, o plano π, é paralelo ao segmento CD, o segmento. Então, se eu considerar o vetor CD, então o vetor V, que eu vou chamar de V, então para simplificar, tá? V vai ser o segmento CD. Obtemos então que V é paralelo ao plano π também. Então, aqui são só as informações por causa da geometria dos objetos, tá? Olha só, então, primeira coisa a gente tem que determinar se esses vetores U e V, né, se eles são vetores diretores. Para isso, só falta mostrar que eles são LI. Ok? Para isso, vamos primeiramente encontrar suas coordenadas, que é fácil fazer isso, né? Porque nós conhecemos as coordenadas do B e do A, por exemplo, né? Ó, o B é 0, 1, menos 1. Então é só fazer 0, 1, menos 1, menos as coordenadas do A. 1, 0, 1. Então aqui vai ficar menos 1, 1, menos 1, menos 1, menos 2. O vetor V eu chamei de CD. Quer dizer, o CD eu chamei de vetor V, né?
Então nós faremos as coordenadas do D menos as coordenadas do C. O D está aqui, ó, 0, 1, 0. Então é 0, 1, 0 menos o C. 1, 2, 1. Fazendo aqui, ó, 0 menos 1. Já estou errando aqui, ó. Menos 1. 1 menos 2, menos 1, 0 menos 1, menos 1. Ok? Então nós vamos usar, a gente vai usar, né? Os vetores U e V assim, tá? Então como? Então vou mostrar que esses vetores são ali. Então, ó, vamos calcular a determinante da matriz utilizando as duas primeiras coordenadas, tá? Fazendo as contas aqui, ó, 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Menos 1 vezes menos 1 é menos 1. Então isso é 1 mais 1, que é 2, que é diferente de 0. Então, como esse determinante é diferente de 0, segue que os vetores, a sequência UV é LI. Como nós já tínhamos que os vetores U e V são ambos paralelos ao plano π, podemos concluir que eles são vetores diretores do plano π. E, consequentemente, U e V são vetores diretores do plano π. Bom, agora é o seguinte, ó, nós já temos os objetos necessários para construir, né? As equações que a gente precisa, né? Vou usar o ponto A, tá? Como sendo um ponto do plano. Poderia usar o ponto B, também não teria problema. Ok? Se eu usar o ponto B, claro que você vai chegar em equações diferentes das que eu vou chegar aqui, tá? Mas mesmo assim estará certo. Ok? O vetor U está aqui, ó. Vou pintar ele para ficar fácil a gente enxergar. E o vetor V é esse aqui. Então, primeiro vamos fazer uma equação vetorial. Então, uma equação vetorial para o plano π vai ser x é igual ao ponto A. Ponto A está aqui, ó. Ele tem coordenadas 1, 0, 1. Mais lambda que multiplica o vetor U. O vetor U está aqui, ó. Menos 1, 1, menos 2. Mais o mi que multiplica o vetor V. Que é esse vetor aqui, de coordenadas menos 1, menos 1, menos 1. Aqui, ó, lambda e mi são reais. Agora precisamos das equações paramétricas. A gente pode olhar direto para os pontos e montar a equação, ou olhar para a equação vetorial, né? Então, as equações paramétricas ficarão assim, ó. Vamos lá. X é igual a primeira coordenada, tá? 1 mais menos lambda mais menos mi. Então vai ficar 1 mais menos 1 lambda mais menos 1 mi. Agora y é segundo as coordenadas. 0 mais 1 lambda mais menos 1 mi. E a terceira coordenada vai ficar 1 mais menos 2 lambda mais menos 1 mi. Aqui, ó, lambda e mi variando no conjunto dos números reais.
Isso aqui é equivalente a dizer que o plano π, então, ele é formado da seguinte maneira. Vamos simplificar o sistema aqui. Então, ó, primeira linha aqui, ó, primeira equação vai ficar x é igual a 1 menos lambda menos μ. Segunda linha vai ficar 0, então 1 lambda é lambda menos 1 μ menos μ. Terceira linha vai ficar então 1 mais menos 2 lambda mais menos 1 μ menos μ. De novo aqui, lambda e μ, números reais. Ok? Então isso aqui, com isso a gente encerra esse exemplo, né? Termina o exemplo. Falta agora só o item D desse exercício, né? Então vamos lá. Item D, exercício clássico, tá? Então, π é um plano que contém 3 pontos, A, B e C. Então, ele só me deu 3 pontos nesse plano. Então, como é que eu faço para encontrar as suas equações? Primeiro, nós precisamos encontrar um par de vetores diretores. Tudo bem? Ó. Vou fazer um desenho então, de novo, para ilustrar o que está acontecendo aqui. Ó. Temos então um plano π. Nesse plano conhecemos 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Olha só. Se eles forem colineares, né, estiverem alinhados, não tem o que fazer, tá? Então, provavelmente, se eles não são alinhados, tá? Ou seja, não estão em uma mesma reta. Então, o que a gente pode fazer? Nós vamos pegar o vetor AB e o vetor AC. Como A, B e C são pontos do plano, esses dois vetores serão paralelos ao plano π. Se eu mostrar que esses vetores são LI, né? Então, o IV serão vetores diretores do plano π. Aí acabou o exercício, né? Daí é só montar as equações. Ok? Então, primeiro, nós deduzimos os vetores U e V. Tá? Como A, B e C são 3 pontos desse plano, claramente, esses dois vetores são paralelos ao plano π. Aí, o segundo passo é mostrar que esses vetores são LI. Se isso for verdade, nós concluímos que os dois são vetores diretores. Aí no final a gente monta as equações que o exercício está pedindo. Então, primeira coisa, note que... Então, vou chamar o vetor AB de U. E de V, eu vou chamar o vetor AC. Então, eu peguei dois vetores com a mesma origem. Tá? Eles são paralelos... Não entre si, tá? Cuidado aqui, estou falando que eles são paralelos ao plano π. Ambos os vetores são paralelos ao plano π. Primeira coisa, vamos encontrar suas coordenadas, tá? Para provar que eles são LI. Então, o vetor U é o vetor AB. O vetor AB nós encontramos suas coordenadas fazendo as coordenadas de B menos as coordenadas de A, né? Então, o B está aqui, ó. Cadê? É o 2, 1, menos 1. Menos as coordenadas do A. Que é o 1, 0, 1. Tá certo, né? 1, 0, 1. Fazendo as contas, ó. 2 menos 1. 1. 1 menos 0. 1 menos 1 menos 1 menos 2. Então, esse é o vetor U. Agora, o vetor V, nós pegamos como sendo o vetor AC. As coordenadas do ponto C são as seguintes, né? Tá aqui, ó. 1 menos 1, 0.
As coordenadas do ponto A são essas aqui, a gente usou na linha anterior, né? 1, 0, 1. Então vai ficar no final, então, fazendo essa conta, a gente obtém a primeira coordenada é 1 menos 1, que é 0. A segunda coordenada é menos 1 menos 0, que é menos 1. A terceira coordenada é 0 menos 1, que é menos 1. Então encontramos os vetores u e v, tá? Então encontramos dois vetores que são paralelos ao plano π. Agora eu preciso provar que eles são LD para poder concluir. Eles são LI para poder concluir que esses vetores são vetores diretores do plano π. Então como? O determinante. Bom, vamos pegar a primeira e a segunda coordenadas. Ó. 1, 1, 0, menos 1. Fazendo essa conta, ó, então vai dar 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1 vezes 0, 0. Isso é menos 1, que é diferente de 0. Então, como vale isso? Segue o seguinte. Então, ó, como esse determinante não é igual a 0, os vetores, né, u e v, formam uma sequência LI. Como nós já tínhamos que u e v são ambos paralelos ao plano π, a gente conclui que u e v são vetores diretores do plano π. Ok? Do plano π. Então, ó, vamos marcar de verde os objetos que a gente vai usar, tá? O vetor u está aqui, ó. O vetor v é esse aqui, né? A gente precisa usar um ponto do plano. Ele nos deu 3, tá? Basta escolher um. Eu vou escolher o A. Só dar uma dica para vocês aí. Quando, sei lá, tiver algum exercício que pede para montar a equação e depois vai precisar usar a equação para, por exemplo, igual a gente fez no primeiro exemplo dessa aula, que era determinar se um ponto está ou não está no plano. Então, quando você vai montar a equação, se você tiver a opção igual aqui, de escolher 3 pontos, escolher um, escolhe aquele que mais tem zeros, tá? O que vai simplificar suas contas no final das suas equações, tá? No caso aqui não faz diferença, né? Vamos pegar 1, 0, 1 ou C, né? Então a gente vai usar o ponto A, que é o ponto 1, 0, 1. E... cadê? E esses dois vetores aqui, ó. 1, 1, menos 2 e o 0, menos 1, menos 1. Ok? Então, ó, a equação vetorial desse plano, quer dizer, uma equação vetorial, né? Lembra? Tem que usar artigo indefinido, porque não tem só uma equação vetorial, né? Existem infinitas. Então, o que a gente está fazendo é obtendo uma equação vetorial. Existem infinitas outras. Então, uma equação vetorial do plano π é o seguinte, né? Π igual a x. Ponto A é o ponto 1, 0, 1, tá? O vetor u está aqui, ó. 1, 1, menos 2. Mais mi, que multiplica 0, menos 1, menos 1. Aqui, ó. Lambda e mi são números reais. Ok? Então, essa é a equação, uma equação vetorial do plano π. Ok? Agora precisamos encontrar uma equação, um sistema de equações paramétricas, né? Agora, equações paramétricas. É só colocar em coordenadas a equação vetorial, tá? Então vai ficar assim, ó. X é igual. Primeira coordenadas, ó. 1 mais 1 lambda mais 0 mi. Y vai ficar 0 mais 1 lambda mais menos 1 mi.
Terceira equação vai ficar, ó, 1 mais menos 2 lambda mais menos 1 mi. Aqui, ó, lambda e mi são números reais. Esses sistemas, em simplificar, vai ficar equivalente ao seguinte sistema de equações, ó. X vai ficar 1 mais lambda, que é 0 mi é 0 e 1 lambda é lambda. Y vai ficar, ó, 0, então não precisa. 1 lambda é lambda, menos 1 mi é menos mi. Então é lambda menos mi. E o Z tá aqui, ó, 1 menos 2 lambda menos mi. Aqui, ó, lambda e mi variam no conjunto dos números reais. Ok, pessoal? Então, ó, acabamos o exercício, né? Certo? Aí, na aula 30, né, a gente resolve exemplos envolvendo equações gerais. Tá? Vai ser basicamente bem parecido com esses exemplos aqui, ó. Serão dados planos e em cada caso serão fornecidas algumas informações e nós teremos que deduzir equações gerais para os planos em cada uma das situações propostas, ok? Isso lá então na aula 30. Bom, pessoal, então até lá então.